Eu sou Marcos Vicário, eu sou também arquiteto. Se bem que eu não sou muito arquiteto, eu sou mais urbanista, talvez urbanista, né? Mais um transporteiro. Né? Na verdade, em termos de papel, né? Eu sou um gestor público, na verdade. Né? Eu trabalhei, estudei para ser gestor público, não estou mais nos documentos, penso ainda como gestor público. Então, a minha abordagem em relação ao plano de mobilidade, aos planos diretores, é a visão muito do executivo. Né? E é um problema, porque a gente, em geral, no Brasil, não acredita no Estado. Né? A gente tem problemas com o Estado, cheio de razões, né? Mas eu ainda acho que o Estado tem um papel importante e em contraposição ao mercado, né? Seja quais forem as coisas. Né? Bom, eu também tinha feito um PowerPointzinho, a gente já tem feito PowerPoint e também acho muito bom que a gente não fique preso aí. Né? E eu vou fazer uma reflexão bem diferente do que o André fez, mas acho que vai complementando algumas ideias. Eu sou de Campinas, trabalhei aqui durante alguns períodos, mas não estou mais morando aqui, estou afastado aqui desde 2004, então estou desatualizado. Eu estou participando do debate do plano diretor, dentro de mobilidade, então eu optei por não entrar no debate que eu desconheço e falar um pouquinho sobre algumas reflexões que eu tenho feito. Por outro lado, eu tenho feito muitos planos diretores e muitos planos de mobilidade em algumas cidades, mas sem querer trazer um como exemplo, eu queria pensar um pouquinho como que a mobilidade se insere no plano diretor, o que é o objeto dela, o que faz o plano de mobilidade, né? Como que essas coisas se interrelacionam. Né? Então eu acho, em todo lugar, sendo de formação urbanista e mexendo com a tal da mobilidade, né? A coisa mais comum que tem nos debates, e isso crescentemente, é você ter uma conversa que os arquitetos falam, puxa, como é importante a mobilidade para pensar a cidade. Né? Essa estrutura toda, ela gera as condições da ocupação da cidade. E os transportadores falam, puxa, como é importante o urbanismo para a gente poder ter uma cidade mais compacta, para a gente poder resolver essas coisas. Né? E apesar de juras eternas de amor desses dois setores há décadas, tem poucas coisas que andam mais separadas do que o planejamento da mobilidade e do urbanismo. Né? Muito pouca conversa, e não só porque as forças ocultas não levam, mas é que a gente não sabe o que fazer com isso. Eu acho, na minha opinião, nós temos uma dificuldade enorme de focar o que a gente quer regrar nesse processo. Né? E aí, uma consideração que eu acho importante, você falou do saneamento, André, a maior parte das políticas públicas, se você tem mais recursos, você faz mais. Você tem mais dinheiro, você faz mais educação. Tem mais dinheiro, você faz mais saúde. Tem mais dinheiro, você faz mais saneamento. Mas tendo mais dinheiro, você não faz mais mobilidade necessariamente. Tá? Pelo contrário, uma cidade muito rica, uma cidade altamente motorizada, que hoje, no padrão que a gente vive no Brasil, gera uma imobilidade. Né? Porque a mobilidade é um pouco o espaço do conflito, ou o conflito pelo espaço. Tá? Então nós temos uma série de situações na cidade que são conflitos inconciliáveis. Tá? A rua é da bicicleta ou é do ônibus, ou é do pedestre? É de todo mundo, mas todo mundo não cabe. Como que fica? Num lugar da comercial, nós temos São Paulo, vocês conhecem, a Vila Madalena, é um lugar de festa ou é um lugar de moradia? Ou é um lugar de... Sabe? Então, os espaços são altamente conflitantes na mobilidade. Né? Então, administrar conflitos, o conflito entre os empresários de ônibus e os pirueiros, que eu vivi em Campinas, é um negócio que não tem solução. Ou entre o usuário e o motorista, a gente vive um espaço de conflitos, né? E o planejamento, ele, de certo modo, tenta tratar disso, e não há uma solução única, não há uma resposta exata. Não existe, apesar da engenharia tratar muito desse assunto, buscar modelos de planejamento, modelos matemáticos, não existe solução matemática. O VRT é melhor que o BRT, o metrô é melhor que o ônibus, né? Depende de muitas coisas, né? Que são opções da sociedade. Tá? Por exemplo, eu vivi em Campinas, quando eu estava no curso da ciência aqui do lado, eu vi o fim dos bondes em Campinas. Tá? Alguns aqui devem ter passado por essa etapa. Né? Os bondes eram uma estrutura interessante, né? Que a gente desmontou uma estrutura de transporte público fantástica. Eu não sei qual era a extensão da rede de trilhos de Campinas, era significativa. Hoje, construir uma rede parecida com essa custa uma fortuna. Quando isso foi feito em Campinas, no Brasil inteiro, eu não me lembro de uma voz que foi no jornal ser contra isso. O bonde era um retrocesso, era um atraso, o automóvel era modernidade. Né?
Olhando hoje, a gente fala, puxa vida, que bobagem, né? Mas na época não era isso uma bobagem. A bicicleta, você fala da bicicleta, né? Era um veículo de transporte urbano, em Campinas e em muitas cidades. Deixou de ser, hoje está retomando. Qual o espaço da bicicleta que ela vai ter na nossa cidade ideal, né? É um espaço a ser conquistado, é um espaço que, dentro de algumas regras, ele não está dado a priori. Ele tem que ser conquistado. Tem que ter legitimação para que esse espaço possa ser ocupado, né? Bom, e aí, a gente cai hoje numa situação, que você citou um pouquinho, André, que a gente tem um ordenamento, né? A gente tem uma política nacional, tá? Cheia de boas intenções, né? Então, eu até tinha colocado no slide os princípios, as diretrizes. Eu acho que, apesar de serem diretrizes que ninguém, até por serem diretrizes que ninguém discorda, elas servem para muito pouca coisa. Eu falo que nem a Declaração de Direitos Humanos. Todo mundo concorda, todo mundo assina embaixo. Poucos cumprem esses princípios, né? Porém, ela avançou em algumas coisas. Ela jogou uma obrigação para as cidades de fazer os planos. Tá? Uma obrigação que não é necessariamente muito meritória, mas ela está obrigando as cidades a colocarem em discussão um processo em espaços como esse, e nas sociedades mais organizadas, talvez saia alguma coisa melhor. Nas que não forem organizadas, vai sair mais um plano de gaveta. Não com plano de arrumo, plano de arrumo, porque se a cidade não tem maturidade de bancar alguns conflitos, você não vai ter muitos avanços nesse processo, né? Mas é gozado que todas as políticas de saneamento, da educação, da habitação, tem uma política nacional, tem um plano nacional e depois se remete aos planos locais. Na mobilidade, tem a política nacional, não tem um plano nacional de mobilidade. Tem o PAC, que é um plano de investimento, que foi uma coisa importante, tá? Mas não há uma política nacional, porque há um certo acúmulo, eu acho, no setor, que mobilidade é uma coisa muito do âmbito local. Tanto que a Constituição fala que das políticas públicas, a mobilidade, transporte e trânsito são, por definição, coisas municipais. Tanto o governo federal, de 88 até 2003, se ausentou da questão federal de mobilidade. Tá? Mas tem um plano, tá? E tem um plano de mobilidade abaixo desse processo, então estão sendo feitos os planos, mas as ações de transporte, a política de transporte não se encerra nesses documentos. Ela se encerra em documentos abaixo disso, que tem uma lei do transporte coletivo, a lei do pirueiro, tem um plano viário, tem uma legislação municipal por excelência, legislação e planos e políticas que trata do ônibus, da van, do mototáxi, um monte de outros sistemas, e geralmente esses sistemas todos que se conversam um pouco, né? Então eu acho que a ideia do plano, mesmo em cidades pequenas, eu acho que é uma boa ideia. Porque é o seguinte, eu não sei se tem que ter plano de mobilidade, mas a política de mobilidade que qualquer cidade pratica, se ela tiver um mínimo planejamento, ela sai melhor. Eu acredito que o planejamento é uma ferramenta importante para qualquer ação na vida, né? Tem um livrinho, antigamente, né? O que é planejamento, né? Um livrinho bonitinho para iniciar o assunto. E assim, qualquer ação que você faz, se você planeja, em tese você faz melhor. Então, se a prefeitura se dispõe a ordenar algumas ações, e que ações são essas? São basicamente ações de 3 níveis. Você planeja uma infraestrutura viária, não é a rua, a infraestrutura viária como suporte de todos os modos de transporte. É a calçada, é a ciclovia, é a rua do ônibus, é a rua do carro. Então, a gente olha o plano viário sempre como plano de obras de automóveis, coisa que eles sempre foram. Não estão mais sendo assim, ou estão começando a não ser mais assim. Tá? Então, uma dimensão do planejamento é olhar essa infraestrutura. Tá? E tem uma série de respostas não resolvidas para isso. A segunda dimensão dos serviços. É o táxi, é o Uber, é o ônibus, é o VLT. Como que você trata os serviços? E nesse elemento, entra um fator importantíssimo, que é o interesse econômico de quem explora o serviço. O empresário de ônibus é o caso mais concreto, o tubarão, o cara que é visto como um grande problema, e ele é parte do problema e parte da solução. Tá? Ou pode ser o pirueiro, ou pode ser um monte de setor que está nesse processo. E a terceira dimensão que a gente tem que tratar também é a dimensão da gestão pública. Eu acredito que no espaço de conflitos, o Estado, no caso a Prefeitura, mais do que nunca tem um papel importante a desempenhar. Tá? Então é bom que o Estado seja eficiente, coisa que não é. É bom que ele seja ágil, coisa que ele não é. Eu estou convencido que a nossa legislação é feita para o Estado não funcionar. Tá? Então, se alguém, além de mim, acha que o Estado deve ser um Estado normativo, o Estado tem uma presença, alguém tem que defender uma reforma do Estado radical. Porque o que está aí não funciona. Tá?
As Odebrecht da vida, os Lava Jato da vida, são regra, não são exceção. Tá? Então, ou seja, porém, nós temos que conviver com esse ambiente. Né? E aí, desse ambiente, que eu acho que se enquadram os planos de mobilidade. Então, não sei quanto tempo eu tenho, você vai abrir. Então, é o seguinte, a primeira pergunta que eu faço, invertendo o raciocínio, é o seguinte: o plano de mobilidade é uma lei? Algo a ser mandado para a Câmara? O plano diretor, tradicionalmente, é uma lei. O plano de mobilidade é uma lei? Eu, a princípio, acho que não. A tendência hoje é que sejam. E repetimos leis que repetem os princípios, repetem os objetivos e lista no final, quando muito, um monte de obras. Aquele montão de obras, que é tudo que você pode imaginar para a cidade, você lista lá dentro. Ou seja, é um plano de certa forma coisa. Porém, tem algumas possibilidades que você podia fazer essa lei funcionar. Eu uso uma frase do Flávio Viraça, que você deve conhecer, que já fez muito arquiteto, né? Diz o seguinte, ele faz o plano diretor: uma lei que não obriga ninguém a fazer nada, que não proíbe ninguém de fazer nada, é uma lei que não serve para nada. Então a lei do plano de mobilidade, e vale para o plano diretor também, é importante que a gente identifique quais as coisas que nós achamos que ela deve normatizar. O que ela deve regrar, né? Eu acho que, na maior parte dos casos que eu vejo dos planos diretores, eles tratam a mobilidade como um apoio dos índices urbanísticos. Então é muito comum que o que eu fiz aproveitamento, taxa de ocupação, que você permite construir num lote, seja associado à largura da via, à hierarquia da via, ou, mais recentemente, por conta de São Paulo, a ter ou não ter um transporte coletivo eficiente, de massa, em cima dela. Tá? Porém, esse é um trato muito bacana, só que pouco refletido, eu acho, por nós. Né? Por exemplo, teve em São Paulo, o metrô contratou o Cândido Malta, que é um cara de linguagem econômica, né? Para fazer um estudo da capacidade de suporte da estrutura de São Paulo para aguentar quanto você poderia construir nos bairros de São Paulo. Esse estudo ele foi feito e o estudo nunca saiu o resultado dele. Uns dizem que não saiu porque o metrô não ficou satisfeito com a resposta, uns que não saiu porque não chegou a um acordo. O fato é que eu acho muito complicado. Então você fala o seguinte: eu faço um shopping na Avenida Paulista. Eu devo exigir ou proibir vagas de garagem no shopping da Avenida Paulista? Tá? Toda a nossa engenharia de tráfego, o Zanata sabe disso, que ele mexeu com isso mais tempo que eu, sempre defendeu que a gente deveria ter os planos diretores uma exigência de número de vagas em cada empreendimento gerador de tráfego. Hoje, tem gente que fala: mas por que eu vou pedir vaga? Se eu peço vaga, eu vai ter mais carros aí para lá. E se eu proibir ter vagas, eu proibir ou desestimular? Mas vai ser muito interessante, que não se esgotou em São Paulo, e eu não sei nem se ele começou a vir no Campinas. Tá? Outra coisa, eu falo: bom, eu não tenho capacidade diária lá de ter um tanto de gente, de ter um monte de prédio, porque o pessoal anda de carro. E se o pessoal anda de bicicleta tem capacidade? Se eu mudar o modo de transporte que a cidade utiliza, eu posso ter capacidade? Então, se eu condiciono a construção de uma cidade a um potencial dado por um futuro de um certo modo de transporte, e eu quero mudar esse modo de transporte, o que eu faço? Eu mudo antes a regra, depois corro atrás disso, ou se eu espero mudar, mas se eu mudar a mobilidade no futuro, já está feita a cidade, então eu poderia construir mais. Então, esses debates eu acho que não são feitos. Eu sou uma cidade que fez um debate organizado sobre isso, foi Vitória. E Vitória fez, não porque fez o plano diretor, porque tinha uma equipe da prefeitura, uma equipe competente, que estava há 20 anos fazendo gestão da política urbana, e quando foi fazer o plano de mobilidade, o plano diretor, desculpa, não é o plano de mobilidade, eles trouxeram essa discussão para dentro do plano diretor. E foi feito, teve um resultado razoável, eu estou revendo agora, a Laura sabe que ela acompanhou um pouco essa conversa, com dificuldades, porque aquele conceito que vinha de uma vivência acumulada não se traduziu em experiência analítica, em indicadores, em fórmulas que pudessem nortear as pessoas. Né? Então, o fato é o seguinte: é que existe algumas relações. Hierarquia viária. Hierarquia viária é uma hierarquia que você faz ela pela funcionalidade ou faz pelo tamanho? O ideal é que fosse as duas coisas. Tá? Então, por exemplo, a gente tem um caso em Campinas que é a rota. Você conhece a rota, né? E todos conhecem a rota, né? Rota e contra-rota. E tem a famosa Avenida Itu. Conhece a Avenida Itu? É uma rosinha de 7 metros que liga Moraes Salles até a Pindamonhangaba. Tá? Ela é fundamental para a rota. E ela tem
6 metros, 7 metros. É. Por quê? Porque é quietinho. O ideal seria que o sistema viário estrutural da cidade fosse 2 faixas, 4 faixas, carteira central. Então a hierarquia viária ela tem um lado funcional, e tem que ser buscado pelo diretor, e tem um lado físico que pode ser buscado ou não. Depende. Você pode compensar a falta de capacidade física com gestão. Por exemplo, ninguém estaciona na rua, com algumas coisas dessa natureza. E um dia talvez se ampliar. E para encerrar, eu queria falar só de mais uma outra coisa, que é o negócio duas coisinhas, desculpa. Os instrumentos. Né? Eu acho que hoje existe um conceito, que eu conheço muito pouco ainda, que é o tal desenvolvimento orientado pelo transporte, né? O TOD em inglês. Né? E é uma ideia de você fazer empreendimentos de transporte associados a empreendimentos urbanísticos, imobiliários, de desenho urbano, que o foco dos transporteiros é conseguir capturar de volta parte da valorização imobiliária que ele gera. Esse é o principal foco dos transporteiros. O foco da cidade é um pouco mais amplo. Né? No âmbito desses caras, tem visões muito diferenciadas. Tá? Qual é o caso mais comum que se cita? O CEPAC de São Paulo. É um caso exitoso, que funcionou. Exitoso para quem? Os economistas acham todo mundo um êxito no CEPAC. Os urbanistas não tanto. Porque você vendeu o direito de construir onde não podia construir. O cara quer comprar e pagar caro, aonde ele não pode fazer, onde ele quer fazer, não pode. E ele não pode porque geralmente está estourada a capacidade. Então, o que eu quero colocar com esses elementos, todos eles que eu contei, são elementos de problematização, não são de resposta, não tem resposta para as questões. Né? Eu acho que essa discussão ela ainda tem que ser amadurecida na universidade, nas teses de mestrado, nas prefeituras, e claro, experimentá-la dos planos diretores. Né? E eu falei que ia encerrar com uma pergunta, mais uma pergunta, que é o seguinte, a Laura falou, qual é o modo de transporte ideal para as Campinas? Né? Eu penso, será que é o VLT, será que é o VLT? Né? Aí é o seguinte, quando a gente pensa no plano de mobilidade, ou faz esse processo das carteirinhas, né? Nós vamos colocar no plano de mobilidade a utopia ou o pragmatismo? Tá? Nós vamos colocar na nossa meta de obras o céu ao limite. A gente tem que colocar no planejamento o céu ao limite. O nosso processo de planejamento participativo, eles começa geralmente, que cidade nós queremos daqui a 20 anos? A pergunta básica é essa. Então a gente sonha, eu quero uma cidade maravilhosa, eu quero uma cidade sem poluição, uma cidade bonita, que todo mundo se cure. E a gente começa por uma utopia. E vamos atrás de um monte de obra para acontecer essa utopia. Então eu acho que tem outra discussão interessante. Eu sou do lado pragmático. Tá? Eu sou mais de fazer um corredor de ônibus que fazer o VLT. Né? Claro que depende, mas eu acho, como eu falei que eu me sinto pensando como executivo, eu acho que o plano é uma coisa que você pode colocar em prática, uma coisa que fazer, você tem que ter um orçamento real na tua mão, coisa que em geral não é muito comum. Né? Então, ou seja, eu acho que tem que ter uma dimensão do desejo, uma dimensão da utopia, mas se não tiver um pé no chão, é o primeiro passo para esse plano diretor ou para essa mobilidade ficar totalmente engavetado. Né? E acho que tudo que nós não queremos é que não fique na gaveta. Então, talvez tenha uma solução intermediária. Eu posso ter um plano que busque uma utopia, mas que aponte, pelo menos para 4 anos, 8 anos, ações concretas, factíveis, possíveis, que o governo de plantão possa abraçar e colocar em prática. O que não é fácil no Brasil, porque a gente sempre tem governos que pensam por 4 anos. E qualquer problema nosso que a gente queira fazer, é no mais de 4 anos. Com certeza. Rede cicloviária, calçada, não se faz em 4 anos. Bom, é isso para começar a conversa. Legal. Marcos, obrigado.